Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu queria falar sobre uma palavra, ela é um pouquinho extensa, mas longa, mas é a palavra do Espírito Santo. A gente obedece ao Espírito Santo, que diz, recolhendo palha. Quer dizer para os meus irmãos que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o que o Senhor nos fala neste dia. A palavra quer dizer que o que era apenas uma vaga esperança, um sonho distante, parte da tradição passada de pai para filho, agora toma significado e se torna em real aspiração, tangível e palpável, irmãos. Estou falando sobre recolhendo palha, aquela palha no Egito que eles recolhiam para fazer as pirâmides, que Faraó fazia o povo trabalhar incessantemente como escravos. Essa palavra nos fala também sobre uma redenção, sobre a palavra redenção, uma palavra que não mais se referia a um conceito abstrato. Ela agora fazia parte dos sonhos, das aspirações e do vocabulário do povo de Deus. Até quando? Olha que palavra, até quando? Deus está te perguntando. Até quando você vai continuar colhendo palha? Muitas vezes Deus faz essa pergunta para nós, até quando você vai ficar nessa situação, aceitando isto? Se perguntavam os filhos de Israel, algo de novo ocorre. Finalmente ouvem-se boas novas que trazem esperança ao coração da nação, daquele povo. O povo começa a acreditar que o fim do longo exílio e a escravidão no Egito, irmãos, estava próximo de acabar. Moisés chegou, os céus têm mandado um advogado em favor do seu povo. E ainda mais, Moisés iria persuadir, convencer e mesmo ameaçar Faraó, até que todos os israelitas estivessem em total liberdade. Uma grande expectativa toma conta do povo. Os anciões, irmãos, se reúnem com Moisés e o povo acredita e dá ouvidos à mensagem de Moisés e Arão. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Está no livro de Êxodo 4, do 29 ao 31. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Quer dizer, eu vou falar só uma palavrinha agora rápida sobre sonhos e desapontamentos. Mas de repente, irmãos, todos os seus sonhos são esmagados. O seu lindo sonho de liberdade se transforma em um horrível pesadelo, com trabalhos forçados ainda mais intensos do que a miséria que eles vinham convivendo até aquele ponto. A escravidão continuaria e o sofrimento aumentaria. Eles teriam que produzir a mesma quantidade de tijolos, mesmo que os egípcios não lhe fornecessem mais os materiais necessários. Êxodo 5, 7 a 8. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Faraó com o coração cheio, irmãos, ele aumenta o trabalho deles. O diabo sempre vai querer atrapalhar a tua vida. O diabo vai sempre querer pôr um obstáculo na tua frente. Mas Deus é maior na tua vida. Assim a situação dos hebreus antes de sua libertação se torna terrível e ainda mais triste. Somente quando eles perdem a esperança no seu sonho de redenção é que o povo de Deus, irmãos, finalmente seria libertado. Porque esses acontecimentos, irmãos, se dariam dessa forma. Não seria aquele enorme sofrimento que eles vinham enfrentando o suficiente. Êxodo 5,14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo esses, por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Assim também ontem e hoje. E mais, os principais do povo de Israel são açoitados para pressionar o povo, irmãos, a produzir a mesma quantidade de tijolos, mesmo sem receber a palha, que era o material essencial para a produção.
Não sabemos. Não havendo, irmãos, solução para o caso, o povo sai por todas as partes do Egito, a fim de encontrar e recolher a palha necessária para se produzir os tijolos que Faraó demandava. Êxodo 5:12. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. É interessante, irmãos, conhecermos esses termos hebraicos e seus significados da palavra de Deus para podermos entender o que estava ocorrendo nessa passagem. Nós vemos que Moisés, cumprindo o mandado divino, foi a Faraó demandando que ele libertasse o povo de Israel. Mas Faraó, irmãos, desdenha de Moisés, Arão e de Deus. E além disso aumenta o sofrimento do povo, não fornecendo mais a palha necessária para a fabricação dos tijolos, exigindo que os hebreus a coletassem e dessem conta do mesmo número de tijolos que costumeira eles produziam. A palavra usada para o termo palha em hebraico é tebem, tebem. E a palavra que descreve a coleta da palha no Êxodo 5:12 é kosheish, derivada da raiz kashi, uma outra palavra que também significa palha. E essa mesma palavra, irmãos, aparece novamente no Torá do livro Bamidbar, Números, quando os israelitas que estavam no deserto, próximos da terra prometida, encontraram um homem ajuntando lenha no deserto, no dia de sábado, coisa que na época da lei não era lícito fazer. Está em Números 15:32, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Números 15:33. O homem cujo nome não é revelado é descrito pelo texto original como uma menoche, que nesse caso é conjugado no sentido progressivo, no gerúndio, apanhando lenha. Mesmo com todos os pedidos e avisos de que não se podia praticar tal trabalho no dia de sábado, este homem foi encontrado procurando palha. O mais interessante nesta passagem é que a palavra mais adequada para descrever o ato de ajuntar lenha seria Osef e não a mesma palavra. Indica o ato de ser recolher lenha. Mas lenha não havia naquele lugar. É especificamente a palha para recolher. Por quê? Porque havia necessidade, irmãos, do aumento dos tijolos. A família que não produzisse aquela quantidade de tijolos, eles eram açoitados, eram presos, muitas vezes mortos. Além disso, o texto de Números 15:32 é bem claro quanto à transgressão daquele homem. Estava coletando lenha ou coletando palha no dia de sábado. Então, por que um termo que está ligado à palha é usado se na prática o que ele recolheu foi lenha? Aqui parece que as escrituras querem trazer um importante ensinamento. A escolha da palavra foi feita de propósito, de forma arbitrária. O Torá emprega esta palavra para conectar a passagem do coletor de lenha com a coleta de palha que os escravos hebreus tiveram que fazer bem lá no início do livro de Êxodo. E por que isso? Vamos lembrar das circunstâncias que cercavam o homem que foi encontrado coletando lenha no sábado. Os hebreus estavam sob a liderança de Moisés, indo em direção à terra prometida, a terra de maná e leite, que manava leite e mel. E Deus havia mandado que Moisés enviasse espiãos para ver a grandeza da terra e toda a potencialidade, toda a beleza de como era agradável e desejosa a terra que o Senhor faria com que os filhos de Israel herdassem. Era uma terra desejosa, de desejos. Pois bem, os espiãs, ao voltarem da terra de Canaã, depois de 40 dias explorando com seus termos, viram o quanto era boa a terra, porém eles de forma maldosa cometeram o pecado. Usar fatos verdadeiros. Quer dizer para os irmãos que, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra e aqui nos enviastes, e verdadeiramente maná e leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas haviam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amoreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse, certamente subiremos
e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram e disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 27 e 33. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Israel, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Números 14, 1, 2. E é por causa das palavras dos espiãs, o povo se rebela contra Moisés e Arão, e começam a tomar o caminho em direção para voltarem ao Egito. E ainda tentam apedrejar a Moisés e Arão, pelo que a ira de Deus se acendeu de tal forma que ele jurou por si mesmo que aquela geração não entraria no seu descanso, na terra que mana leite e mel, mas que eles pereceriam no deserto, peregrinando por 40 anos, e os filhos deles é quem entrariam e possuiriam a terra. E Moisés transmitiu essas palavras do Senhor ao povo, e houve grande tristeza e desânimo no meio do povo. Números 14, 39 nos fala que falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo ficou muito triste. Novamente as esperanças de liberdade, de redenção, sofrem uma reviravolta. O coração dos israelitas está de novo quebrado. Eles estavam tão perto de entrar na terra que Deus havia prometido a Abrão, Isaque e Jacó, mas agora teriam que sofrer por mais 40 anos em peregrinação no deserto. O desânimo, irmãos, tomou conta do povo. Eu quero dizer para os irmãos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Muitos ficaram deprimidos, achando que tinham perdido a esperança e que o sonho de possuir a terra prometida havia acabado. E é nesse contexto que o Torá faz a ligação entre o fato do homem que foi pego ajuntando lenha no sábado, usando uma palavra não muito adequada, pois era específica para descrever o ato de se ajuntar palha. As escrituras queriam lembrar da história da redenção, lá no seu início, quando da mesma forma, após Moisés falar com Faraó para libertar o povo, houve igualmente uma reviravolta. E o sofrimento aumentou, as esperanças também haviam ido embora. O povo também naquela ocasião ficou aflito e oprimido. Mas a providência de Deus, louvado seja o nome do Senhor, com sua mão forte, os arrancou da escravidão do Egito. E o nome do Senhor foi glorificado. A imagem da palha foi muito importante após o episódio dos espiãs, pois revigorou a esperança do povo de Deus, que continuou a sua jornada por 40 anos, até que possuíram a terra. Deus sempre tem uma saída para o seu povo. Deus sempre tem uma saída para o seu povo. É assim, muitas vezes nós passamos pela dor de ver nossas esperanças, irmãos, esmagadas e nossas aspirações desapontadas. Há situações que esperamos que finalmente obteríamos a nossa vitória, e reviravoltas acontecem, nossos sonhos ficam distantes e acabamos recolhendo a palha. Naturalmente somos humanos, temos fraquezas. Moisés também tinha. A ideia relacionada à palha era da impotência de Moisés, uma reafirmação segura de que era Deus quem realizava os milagres e não Moisés. Com certeza Deus quer nos ensinar nessa passagem que a nossa redenção não vem de outro lugar, a não ser dele. Veja o que Moisés diz a Deus após o sofrimento do povo aumentar, quando eles foram obrigados a recolher palha. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviastes? Êxodo 5, 22, 23. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livrastes o teu povo. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abrão, a Isaque e a Jacó
como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. Êxodo 6, 2, 3. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Êxodo 6, 7. Irmãos, não seria pela mão de Moisés que o povo seria libertado. Era Deus, o Senhor. Ele é o libertador do seu povo. O recolhimento da palha, irmãos, só evidenciou a fraqueza de Moisés e do povo. Porém, é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. Mais uma vez, uma palavra de milagre para você. É na fraqueza que a força de Deus se manifesta. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Segundo Coríntios 12, 9 nos fala aqui: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segundo Coríntios 11, 30, se convém gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. Se pela palavra de Moisés Faraó tivesse libertado o povo, então, irmãos, certamente eles se glorificariam em Moisés. Mas não é assim. Não podemos nos gloriar na nossa força. Muito pelo contrário. Quando nos gloriamos nas nossas fraquezas, deixamos claro que é Deus quem age por nós. Por isso ele diz: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, Deus quer lutar as nossas guerras e vencer as nossas batalhas. Basta que confiemos no Senhor. Nós temos fraquezas, e se temos que nos gloriar de alguma coisa, não é da nossa força, mas sim das nossas fraquezas. E se necessário for recolher palhas, Deus, ao seu tempo, exaltará aquele que se humilha aos seus pés. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Palavra do Senhor. Amém, Jesus.